Oi gente, hoje eu vou vir falar pra vocês a minha experiência sendo uma mulher assexual. Eu sou Grey, não estou na parte do espectro, mas na ponta do espectro. Eu sou Grey, estou meio no meio do espectro e eu sou uma pessoa romântica, eu não sou aromântica. Então, essa é a minha sexualidade e hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência de vida sendo essa pessoa. Em primeiro lugar, eu experienciei desde criança já dos meus pais uma pressão enorme para me casar e ter filhos, ter uma família. E desde criança eu sabia que isso era uma coisa que eu não queria para mim, porque eu não sabia o porquê. Pra ser bem honesta, eu só sabia que isso era uma coisa que eu não queria pra mim. E agora na minha vida adulta, que eu sei que eu sou assexual, eu ainda assim quero ter relacionamentos românticos, mas eu não visualizo casamento nem filhos na minha vida. E apesar disso, ainda existe uma pressão que vem não somente da minha família, mas vem também da sociedade, porque eu sou uma mulher de 29 anos e eu não casei e eu não tive filhos. Então essa pressão, ela vem com a minha idade especialmente, né? Só que isso não está no meu futuro, isso é uma coisa que eu não visualizo pra mim. Apesar de eu ser uma pessoa que se apaixona, eu não pretendo entrar num relacionamento pra me casar e ter filhos. Não é algo que eu visualizo, mas essa pressão, ela existe. E essa pressão afeta pessoas assexuais, porque nós, normalmente, alguns de nós, claro, não todos, não queremos estar em relacionamentos, não queremos nos casar e não queremos ter uma família. Especialmente com a pressão que vem para fazer sexo, né? Porque para ter filho você tem que fazer sexo, né? E isso é algo que, pra mim, afeta bastante a minha vida. A segunda coisa que acontece bastante na minha vida é ser sexualizada por ser mulher. Desde a minha adolescência isso acontece, eu sou sexualizada por ser uma mulher. As pessoas me veem como um objeto sexual, normalmente, principalmente homens, não me veem como uma pessoa íntegra, totalizante. Eu sou um objeto sexual e essa sexualização é algo que me incomoda, porque eu não gosto de ser sexualizada. Eu não gosto que as pessoas me veem somente dessa forma, eu gosto que as pessoas me reconheçam pela pessoa que eu sou, pela minha índole, pela minha cognição, pelas minhas outras características e qualidades, e não somente porque eu sou uma mulher e eu tenho um corpo de mulher e o meu corpo é o que importa para a sociedade, entendeu? Isso pra mim é algo que não me cabe e não é relevante para mim. Também outra coisa que aconteceu comigo é que desde criança, e sim, vamos falar dos filmes da Disney aqui, a gente cresce com a imagem, nós mulheres crescemos com a imagem de um príncipe encantado na nossa vida, que vai vir no seu cavalo branco e vai nos salvar, e a gente vai ter um relacionamento perfeito com essa pessoa, e a vida vai ser linda, e a vida vai ser perfeita, e tudo isso vai acontecer, um grande romance. E isso é fomentado também pela família e pela sociedade. E a gente cresce com essa idealização de um relacionamento, a gente cresce com essa idealização de um parceiro ou de uma parceira. E isso é algo que afeta o nosso crescimento pessoal, afeta a nossa personalidade e afeta como a gente vê o mundo e vê o outro. Se a gente não vê o outro como um ser humano, se a gente vê essa outra pessoa como um príncipe encantado, um salvador, alguém perfeito, isso é uma distorção da realidade. A realidade não é essa. A realidade é que o outro é uma pessoa assim como eu sou uma pessoa. E tratar o outro como se ele fosse um príncipe
não é algo saudável para nenhum relacionamento, mas é algo que é cultivado na nossa sociedade para nós mulheres que crescemos. Infelizmente eu cresci na década de 90 e na década de 90 isso era muito fomentado, tanto na televisão quanto pela família, quanto pela sociedade. Tudo isso acontecia e isso gera consequências na nossa ideia do mundo e na ideia que a gente tem sobre o outro, né? E não é algo positivo, não é algo positivo pra gente nem pro outro, porque a gente deposita expectativas irreais no outro quando a gente tem essa visão de mundo, né? E outra coisa que acontece bastante quando você é uma mulher e você entra num relacionamento, especialmente com uma pessoa que é alossexual, existe uma pressão enorme para você fazer sexo, como se fosse o seu dever, porque o dever da mulher é suprir as necessidades do seu parceiro, homem, normalmente, né? Em relacionamentos lésbicos não existe essa unilateratividade, né? E quando você entra num relacionamento com um homem, essa pressão pra fazer sexo vem, às vezes, do próprio parceiro, mas também vem da sociedade, porque a sociedade espera que você seja um casal normativo, né? Um casal como a sociedade quer que você seja. E a sociedade é uma sociedade que é sexualizada. E vê o sexo como algo normal, natural, como se todo ser humano fosse querer sexo e como se fosse algo que todo mundo faz e todo mundo participa de uma forma natural. E não é natural para todo mundo fazer sexo, não é natural. Para mim não é natural fazer sexo. Então essa pressão, quando eu entro num relacionamento, especialmente com alguém que é alo, é uma pressão que é colocada sobre mim porque eu sou mulher e é meu dever satisfazer a necessidade do outro por ser mulher. Então isso é um problema que a sociedade cria para nós, mulheres. E pra mim, que sou ace, isso me afeta porque eu não tô ali pra cumprir as necessidades do outro. Eu sou um ser humano e eu devo ser respeitada por quem eu sou. E eu devo ser aceitada por quem eu sou. Então, se eu me coloco abaixo do outro e eu satisfaço as necessidades do outro, eu estou me colocando em segundo lugar. E isso é algo que eu não posso fazer pra mim mesma. É algo que eu não devo fazer pra mim mesma. Mas é algo que é naturalizado na nossa sociedade, infelizmente. Bom, acho que era isso que eu tinha pra falar sobre a minha experiência de ser uma mulher ace numa sociedade normativa. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like, deixa um comentário. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza?